Você pode estar sendo enganado sem nem perceber. Algumas religiões falam sobre Jesus, citam as Escrituras e parecem seguir o verdadeiro caminho, mas na realidade estão conduzindo multidões para longe da verdade. Será que aquilo em que você acredita está realmente alinhado com Deus? Muitas pessoas confiam em doutrinas que aparentam ser corretas, mas no fim estão trilhando um caminho perigoso sem perceber. Acompanhe este vídeo até o final. O que você descobrirá aqui pode mudar completamente sua visão sobre o que é, de fato, servir a Deus. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Desde os primeiros séculos do cristianismo, surgiram doutrinas que se apresentavam como autênticas, mas que, na realidade, desviavam os fiéis do verdadeiro evangelho. Uma dessas religiões é o mormonismo, oficialmente chamado de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Embora carregue o nome de Cristo, seus ensinamentos alteram conceitos fundamentais sobre Deus, Jesus e a salvação. Antes de continuarmos, comente abaixo. Você acredita que existem religiões que enganam as pessoas se passando por cristãs? Deixe sua opinião. Fundado em 1830 nos Estados Unidos por Joseph Smith, o mormonismo não se baseia apenas na Bíblia, mas acrescenta outros escritos que seus seguidores consideram revelações divinas. O mais importante deles é o Livro de Mórmon, apresentado como um complemento ao Novo Testamento. Porém, isso levanta uma questão essencial. Essa doutrina realmente está alinhada com o Evangelho verdadeiro? Um dos ensinamentos centrais do mormonismo é a ideia de que Deus já foi um ser humano mortal que, ao longo do tempo, evoluiu até alcançar a divindade. Esse conceito contradiz diretamente as Escrituras. Em Malaquias 3:6 está escrito: Eu, o Senhor, não mudo. A fé cristã sempre sustentou que Deus é eterno, soberano e imutável, não um ser em desenvolvimento. O próprio Jesus ensinou que Deus é perfeito e sempre foi o Criador absoluto, como reafirma Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Outro ponto controverso no mormonismo é a visão sobre Jesus. Para eles, Cristo e Lúcifer seriam irmãos espirituais, filhos do mesmo Pai Celestial. No entanto, essa ideia não encontra respaldo na Bíblia. João 1 capítulo versos 1 a 3 afirma que Jesus sempre existiu com Deus e que todas as coisas foram criadas por meio dele. Já Isaías 14, 12 a 15 descreve Lúcifer como um anjo decaído, não como alguém que compartilha a mesma origem que Cristo. Se este conteúdo está fazendo sentido para você, curta o vídeo e inscreva-se no canal para não perder mais revelações como esta. Além disso, o mormonismo considera o Livro de Mórmon uma revelação superior à Bíblia. Entretanto, a palavra de Deus condena qualquer adição ao Evangelho. Em Gálatas 1:8, o apóstolo Paulo adverte: Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Outro ensinamento preocupante dessa religião é a crença de que os homens podem alcançar a divindade e governar seus próprios mundos no além. Esse conceito reflete o mesmo desejo que levou à queda de Lúcifer, como descrito em Isaías 14:14. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia ensina claramente que há um único Deus verdadeiro e que nossa esperança está em viver na presença dele e não em nos tornarmos deuses. Por fim, a visão do mormonismo sobre a salvação também se desvia do ensino bíblico. Seus seguidores acreditam que a redenção depende não apenas da fé, mas também de boas obras e rituais, como o batismo pelos mortos.
No entanto, Efésios 2, 8-9 ensina claramente: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Qualquer doutrina que adiciona requisitos além da fé em Cristo desvia as pessoas da suficiência da cruz. Por isso, é essencial conhecer as Escrituras e permanecer firme no verdadeiro Evangelho. Ao longo da história, diversas doutrinas se apresentaram como variações do cristianismo, mas, ao serem analisadas, revelam-se distantes do ensino bíblico. O mormonismo e a Igreja da Unificação são exemplos claros dessa realidade. Ambas compartilham um padrão comum: a adição de elementos que distorcem a essência do Evangelho. O mormonismo ensina que Deus já foi um homem mortal que evoluiu até alcançar a divindade. Essa crença contradiz diretamente a Escritura, pois Malaquias 3,6 declara: Eu, o Senhor, não mudo. Além disso, o apóstolo Paulo afirma em Romanos 11:36: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Deus é eterno, imutável e não um ser em processo de transformação. Essa doutrina compromete o conceito de um Deus soberano, absoluto e único. Outro aspecto problemático do mormonismo é a crença de que Jesus e Lúcifer seriam irmãos espirituais. Isso não encontra respaldo na Bíblia. João 1º capítulo, versos 1-3. Deixa claro que Jesus sempre existiu com Deus e que todas as coisas foram criadas por meio dele. Por outro lado, Isaías 14:12-15 descreve Lúcifer como um anjo caído, rebelde contra Deus. Jesus não é uma criatura, mas sim o próprio Criador. Comente, você já ouviu falar sobre essas doutrinas? O que acha dessas diferenças? Já a Igreja da Unificação, fundada por Sun Myung Moon, apresenta desvios ainda mais drásticos. Moon ensinava que Jesus deveria ter se casado e gerado descendência para cumprir sua missão. Como morreu antes disso, Moon alegava ser o sucessor de Cristo, encarregado de concluir essa obra. Entretanto, Mateus 20:28 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O verdadeiro propósito de Jesus sempre foi a redenção do mundo através da cruz, não um casamento terreno. Além dos erros doutrinários, a Igreja da Unificação impõe rígido controle sobre seus membros. Seus líderes exigem obediência absoluta, promovem casamentos arranjados e cobram doações exorbitantes. Esse tipo de estrutura remete ao que Jesus denunciou sobre os fariseus em Mateus 23:4. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Diferente desse modelo de opressão, Jesus disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Mateus 11:20-30. Outro erro teológico da Igreja da Unificação é sua visão sobre a unidade religiosa. Para Moon, todas as religiões devem se fundir em uma única fé universal, tendo ele como figura central. Contudo, Jesus declarou em João 14:6: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O cristianismo autêntico não pode ser diluído em um sincretismo religioso que apaga a verdade do Evangelho. Colossenses 2:8 adverte: Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Além dos problemas doutrinários, a Igreja da Unificação esteve envolvida em diversos escândalos financeiros e acusações de manipulação. Mateus 7:16 nos ensina que podemos reconhecer os falsos profetas pelos seus frutos. Uma organização marcada por enganos, exploração e abuso de poder
dificilmente reflete o caráter de Deus. Diante de tudo isso, torna-se evidente a necessidade de discernimento espiritual. O apóstolo Paulo alertou em 2 Timóteo 4:3-4 que chegaria o tempo em que as pessoas rejeitariam a sã doutrina e buscariam mestres que apenas dissessem o que querem ouvir. Portanto, é fundamental que os cristãos permaneçam firmes na verdade bíblica e não se deixem levar por doutrinas que distorcem o Evangelho de Cristo. A fé verdadeira não está baseada em líderes humanos ou em revelações adicionais, mas na Palavra de Deus. O único caminho para a salvação é Jesus Cristo, e qualquer ensino que afaste as pessoas dessa realidade precisa ser confrontado à luz das Escrituras. A fé genuína não precisa de filosofias humanas para ser compreendida, pois Cristo nos deixou sua palavra, que contém tudo o que precisamos para viver conforme a vontade de Deus. 2 Timóteo 3:5. Entre os movimentos que tentaram restaurar a pureza da fé cristã, está a Igreja Adventista do Sétimo Dia, surgida no século XIX nos Estados Unidos dentro do movimento millerita. Essa denominação é amplamente reconhecida por enfatizar a observância do sábado e a forte expectativa da segunda vinda de Cristo. No entanto, alguns de seus ensinamentos levantam questionamentos entre estudiosos e líderes religiosos. O apóstolo João nos alertou a testar os espíritos para discernir se provém de Deus. 1 João 4:1. E esse discernimento deve ser exercido com amor à verdade e fidelidade à Escritura. Um dos aspectos mais controversos do Adventismo é a autoridade atribuída a Ellen G. White, uma de suas fundadoras. Muitos adventistas a consideram uma profetisa cujos escritos são fundamentais para a interpretação correta da Bíblia. Livros como O Grande Conflito e Caminho a Cristo são amplamente usados como guias espirituais. No entanto, a fé cristã tradicional afirma que a Bíblia é a única fonte infalível de autoridade divina. 2 Timóteo 3:16-17. Qualquer ensinamento adicional deve ser examinado para garantir que não contradiga a palavra de Deus. Outra doutrina distintiva do Adventismo é o chamado juízo investigativo. Segundo essa crença, desde 1844, Cristo teria iniciado um processo de exame dos pecados dos crentes para determinar quem será salvo. Essa doutrina se baseia na interpretação de Daniel 8:14, que menciona a purificação do santuário após 2.300 dias e noites. No entanto, essa interpretação não é amplamente aceita, pois a Bíblia ensina que a salvação ocorre no momento em que a pessoa deposita sua fé em Cristo, Efésios 2:8-9, e que após a morte segue-se imediatamente o juízo, Hebreus 9:27, sem nenhuma fase intermediária. A observância do sábado é outro pilar do Adventismo. Para seus seguidores, esse é o verdadeiro dia de descanso instituído por Deus, e sua observância é um sinal de fidelidade. Contudo, muitos estudiosos cristãos afirmam que o Novo Testamento não impõe a observância de um dia específico como sagrado, pois a verdadeira adoração deve ser contínua e espiritual. Colossenses 2:16-17. Além disso, Jesus declarou ser o Senhor do sábado. Marcos 2:27-28. E a igreja primitiva se reunia regularmente no primeiro dia da semana. Atos 27, demonstrando que o culto não estava restrito ao sábado. Outro ponto de debate é a dieta alimentar. Os adventistas seguem regras dietéticas baseadas em Levítico 11, evitando carne de porco e outros alimentos considerados impuros. Embora a moderação alimentar seja benéfica, o Novo Testamento ensina que nenhum alimento é impuro por si só. Romanos 14:14.
e que o reino de Deus não consiste no que comemos ou bebemos, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Seguindo com nossa lista, outro movimento que muitos acreditam ser cristão, mas que diverge em pontos essenciais da doutrina bíblica, é a ciência cristã. Fundada no século XIX por Mary Baker Eddy, essa religião ensina que a doença e o pecado são ilusões da mente, negando a realidade do sofrimento físico. Para seus seguidores, a cura se dá pela mudança de pensamento e pela compreensão espiritual. No entanto, essa ideia contradiz a Bíblia, que reconhece o sofrimento como parte da condição humana, Romanos 8:22, e ensina que Jesus realizou curas físicas reais, Mateus 8:16-17. Além disso, a ciência cristã rejeita a doutrina do pecado original e a necessidade de redenção pelo sangue de Cristo. No entanto, a Bíblia afirma claramente que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23, e que a salvação vem unicamente pelo sacrifício de Jesus, Efésios 1:7. Negar a realidade do pecado e da expiação compromete a essência do Evangelho. Outro grupo que muitos consideram cristão, mas que apresenta diferenças fundamentais com a fé bíblica, são as Testemunhas de Jeová. Fundado por Charles Taze Russell no século XIX, esse movimento nega a Trindade, ensinando que Jesus não é Deus, mas uma criatura de Jeová. No entanto, a Bíblia afirma claramente que Cristo é eterno e divino, João 1:1, Colossenses 2:9. Além disso, as Testemunhas de Jeová rejeitam a cruz como símbolo cristão, proíbem transfusões de sangue e afirmam que apenas 144 mil pessoas irão para o céu, enquanto os demais justos viverão eternamente na terra. Entretanto, a Bíblia ensina que a salvação é oferecida a todos os que creem em Cristo, João 3:16, e que o céu não é limitado a um número específico de indivíduos, Apocalipse 7:9. E, por fim, a última religião que muitos consideram cristã, mas que se afasta da doutrina bíblica, é a Igreja Messiânica Mundial. Fundada no Japão por Mokichi Okada no século XX, essa religião combina elementos do cristianismo com crenças orientais. Seus seguidores praticam o Jorei, um ritual de transmissão de energia para a cura, e acreditam que a salvação está relacionada ao equilíbrio espiritual e ao contato com a luz divina. Contudo, a Bíblia ensina que a salvação vem exclusivamente por meio de Cristo, Atos 4:12, e que não há outro mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo 2:5. A prática de rituais espirituais que não têm respaldo bíblico pode levar ao sincretismo religioso, afastando as pessoas da verdadeira fé em Jesus. Diante dessas diferenças doutrinárias, é essencial buscar discernimento à luz das Escrituras. O apóstolo Paulo advertiu que nos últimos tempos muitos se desviariam da verdade, dando ouvidos a doutrinas enganosas. 2 Timóteo 4:3-4. Portanto, é fundamental conhecer a Bíblia e permanecer firme no Evangelho genuíno, sem se deixar levar por ensinos que distorcem a mensagem de Cristo. Comente. Você já conhecia essas religiões? O que acha das diferenças entre elas e o cristianismo bíblico? Portanto, a imposição de regras alimentares pode resultar em um tipo de legalismo que desvia o foco da verdadeira mensagem da fé cristã, que se baseia na graça e não em regulamentos externos. Um dos ensinamentos mais polêmicos dentro de algumas vertentes do adventismo é a crença de que aqueles que cultuam a Deus no domingo estariam, ainda que inconscientemente, aceitando o sinal da besta. Essa interpretação do livro do Apocalipse é amplamente debatida,
pois não há um versículo bíblico que afirme de maneira clara que a adoração no domingo está vinculada ao sinal da besta. Jesus nunca condenou a adoração em um dia específico. Desde os tempos apostólicos, os primeiros cristãos passaram a se reunir regularmente no primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo. A salvação não depende de um dia específico de culto, mas unicamente da fé em Jesus e da sua obra redentora na cruz. Apesar dessas diferenças doutrinárias, é justo reconhecer que a Igreja Adventista enfatiza valores importantes, como a busca por uma vida de santidade, um relacionamento profundo com Deus e um forte compromisso com as Escrituras. Alguns de seus ensinamentos promovem princípios cristãos positivos, como o cuidado com a saúde, a centralidade da Bíblia e a esperança na volta de Cristo. No entanto, diferenças em questões teológicas fundamentais levam muitos estudiosos a questionar até que ponto sua doutrina está alinhada com o cristianismo histórico. A análise crítica de qualquer movimento religioso deve ser conduzida com amor e respeito, sem prejulgamentos, mas sempre fundamentada na palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos exorta a examinar tudo e reter o que é bom. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 5:21. O mais importante para cada crente é buscar um relacionamento autêntico com Deus, firmado na verdade do Evangelho, sem se deixar influenciar por doutrinas que possam desviá-lo do centro da fé. Seguir a Cristo e viver para a glória de Deus. Agora me diga, você já conhecia essas informações sobre essas religiões? Algum ponto te surpreendeu? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Sua participação é essencial. Se você deseja continuar crescendo na verdade e evitar ser enganado, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que fortalecerá sua fé.